Imagine ser abandonado. Não por dias nem por semanas, mas por 15 longos anos. Em uma ilha minúscula esquecida pelo mundo, onde a areia escaldante e o vento cortante são seus únicos companheiros. O que resta da humanidade quando a esperança se esvai e a civilização se torna apenas uma memória distante, e a cada novo amanhecer, a única certeza é a incerteza da sobrevivência. No vasto e impiedoso Oceano Índico, existe um ponto quase invisível no mapa. Uma cicatriz na imensidão azul. A Ilha Tromelin. Conhecida outrora como a Ilha de Areia, este pedaço árido de terra guarda uma das histórias mais brutais e esquecidas da humanidade. Um conto de desespero e resiliência que ecoa através dos séculos. Não é apenas uma ilha. É um monumento silencioso à crueldade e à força indomável do espírito humano. Em 1761, a ganância desmedida e a indiferença abissal selaram o destino de quase uma centena de pessoas, capturadas de sua terra natal, arrancadas de suas vidas e de sua cultura. Elas foram abandonadas à própria sorte neste inferno tropical, um purgatório de areia e sal. A promessa de um futuro melhor se desfez em uma miragem cruel, substituída pela dura realidade de um cativeiro inesperado e prolongado. 15 anos de isolamento brutal, uma odisseia de sofrimento e resiliência que desafia a compreensão e a própria lógica da sobrevivência. Este não é um conto de aventura, mas sim uma exploração profunda das sombras da alma humana, tanto daqueles que abandonaram, quanto daqueles que, contra todas as probabilidades, se recusaram a ceder. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de uma tragédia que expõe a face mais sombria da exploração humana, a frieza da burocracia e a indomável vontade de sobreviver, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos desvendar os mistérios e os horrores da Ilha Tromelin, um lugar onde o tempo parou e a esperança foi testada até seus limites mais extremos. A noite de 31 de julho de 1761 era um prelúdio sombrio para o desastre que se desenrolaria nas águas traiçoeiras do Oceano Índico. O capitão Jean de Lafargue, a bordo do navio Lutil, navegava em escuridão total, enfrentando ventos ferozes que chicoteavam as velas e mapas contraditórios que lançavam dúvidas sobre sua posição exata. A prudência, a voz da razão que ditaria esperar o amanhecer para se orientar, foi silenciada pela ganância, um motor mais potente e perigoso que qualquer tempestade. Sua missão oficial era, em teoria, transportar carne e arroz para a Ilha da França, a atual Maurício. Um trajeto que deveria ser direto e sem intercorrências. No entanto, o capitão Jean tinha outros planos. Um desvio lucrativo e clandestino que o aguardava na Ilha Rodrigues. Este desvio não era para carga comum, mas para uma mercadoria humana, um segredo sombrio que ele e sua tripulação guardavam. No porão abafado e escuro do Lutil, 160 homens, mulheres e crianças de ascendência malgache estavam trancados, traficados ilegalmente de sua terra natal. Eles eram a verdadeira carga valiosa destinada à venda como escravos, e o pagamento por suas vidas prometia uma fortuna que superava em muito o valor da carne e do arroz. O tráfico de escravos havia sido proibido pelo governador da Ilha da França, Pierre Poivre, mas a perspectiva de um lucro exorbitante era irresistível para Lafargue, que decidiu arriscar tudo. Essa pressão imensa, a urgência de um lucro ilícito e a necessidade de manter a operação em segredo cegaram o capitão para os perigos iminentes que o cercavam. Ele ignorou os recifes traiçoeiros que espreitavam logo abaixo da superfície, uma armadilha natural que o oceano guardava com uma paciência mortal. A decisão de seguir em frente, impulsionada pela ambição desmedida, selaria o destino de todos a bordo. A colisão foi inevitável. Um golpe fatal que rasgou o casco do Lutil, com uma violência ensurdecedora. Em questão de minutos, a água invadiu o navio, engolindo-o nas profundezas. 18 tripulantes foram arrastados para o mar em meio à tempestade e se afogaram. Uma tragédia em si, mas a verdadeira dimensão do horror se revelou para os malgaches. Muitos presos no compartimento de carga, sem chance de escapar, afundaram com o navio, suas vidas ceifadas antes mesmo de terem a oportunidade de lutar por elas. Aqueles que conseguiram escapar o fizeram através da fenda aberta pelo Recife.
emergindo para uma realidade ainda mais cruel e incerta. A aurora que se seguiu revelou não a salvação, mas o início de um pesadelo prolongado, onde a terra firme se tornaria uma prisão sem muros e a esperança uma miragem distante. Com o nascer do sol, a magnitude da tragédia se revelou em toda a sua crueza, pintando um quadro de desolação que se estenderia por anos. Mais de 120 tripulantes e entre 60 e 80 malgaches haviam chegado à terra, mas a segurança era uma ilusão cruel. Estavam presos na Ilha de Areia, um ponto minúsculo e esquecido a 450 quilômetros de Madagascar e 500 quilômetros da Ilha Maurício, um verdadeiro deserto plano sem árvores, sem água doce e com o som incessante e enlouquecedor de um oceano implacável que os cercava por todos os lados. A ilha, um antigo vulcão que havia erodido ao longo de milhões de anos, mal se elevava 7 metros acima do nível do mar. Sua topografia plana e baixa tornava a esperança de avistar um navio à distância uma quimera, uma fantasia cruel em meio à realidade árida. O calor sufocante e o vento constante que transformava a areia em navalhas completavam o cenário de desolação, tornando cada dia uma batalha contra os elementos. Não havia vegetação abundante, nenhuma sombra para se abrigar do sol inclemente, e o mais crítico, nenhuma fonte permanente de água doce. Somente durante os raros e violentos ciclones caía chuva suficiente para encher pequenos poços escavados na areia, uma dádiva temporária em um ambiente de escassez perpétua. A comida era igualmente escassa. Peixes podiam ser encontrados nos recifes próximos, mas a dificuldade de acesso e a falta de ferramentas adequadas tornavam a pesca um desafio hercúleo. As aves marinhas que pousavam na ilha e as tartarugas que chegavam à praia eram as únicas fontes de alimento relativamente acessíveis. Nesse cenário de desespero, o capitão Jean, em choque e temendo as punições por seu tráfico ilegal, sucumbiu a um colapso nervoso. Sua mente, já fragilizada pela culpa e pelo medo, não suportou a pressão da situação. Com sua incapacidade de liderar, sua tripulação não teve outra escolha senão afastá-lo do comando, um ato de pragmatismo em meio ao caos. O primeiro-tenente Barthélemy Castellan-Verne assumiu a liderança, iniciando os esforços de sobrevivência. A tripulação, com uma organização inicial, conseguiu resgatar madeira, comida e outros itens do naufrágio que foram arrastados para a praia ou recuperados por mergulhadores. Esses suprimentos seriam cruciais para os primeiros dias, mas a gestão deles revelaria a face mais sombria da hierarquia social da época. Contudo, um erro fatal foi cometido, um que selaria o destino de muitos. A água potável foi ignorada em um primeiro momento. A hierarquia brutal da época ditava que os malgaches não eram vistos como iguais, mas sim como propriedade, e a prioridade da tripulação branca não se estendia a eles. Havia pouca razão na mente dos franceses para abordar a questão da água, para os escravizados no início de sua provação. Essa indiferença resultaria em uma tragédia ainda maior. 8 malgaches morreram de desidratação nos primeiros dias, uma prova macabra da desumanização que permeava a situação. Foi somente após essas mortes que a necessidade se impôs, que o novo capitão ordenou que um poço fosse cavado para encontrar água. A divisão social, no entanto, permaneceu rígida. Os malgaches isolados na outra ponta da ilha, com acesso limitado à comida e quase nenhuma água, enfrentavam uma batalha diária pela existência, enquanto a promessa de resgate se tornava cada vez mais distante, uma miragem cruel em meio à areia escaldante. Sem perspectiva de resgate iminente, a única esperança tangível para a tripulação francesa era a autossuficiência. Uma fuga desesperada daquele inferno de areia. Castellan, o novo comandante, ordenou uma tarefa monumental que parecia desafiar a própria lógica. A construção de um novo navio, a partir dos destroços retorcidos do Lutile. Não se tratava de uma jangada improvisada, mas de uma embarcação completa, capaz de enfrentar as águas traiçoeiras do Índico e de levá-los de volta à civilização. Meses de trabalho árduo e extenuante se seguiram, sob o sol escaldante e a ameaça constante da escassez.
Tripulantes e malgaches trabalharam lado a lado, em uma colaboração forçada pela necessidade, mas a divisão social, embora invisível, permanecia uma barreira intransponível. A hierarquia brutal da época ditava que, mesmo em meio à adversidade compartilhada, a segregação e a desumanização persistiam. A cada martelada, a cada pedaço de madeira encaixado, a esperança de liberdade crescia para os franceses, enquanto para os malgaches a incerteza se aprofundava. Eles eram a mão de obra, a força bruta, mas não os beneficiários plenos daquele esforço coletivo. A promessa de resgate proferida pelos franceses era a única moeda de troca, uma promessa que, para muitos, já soava vazia. Em 27 de setembro, quase 2 meses após o naufrágio que os condenou à ilha, a nova embarcação, batizada de La Providence, a Providência, estava finalmente pronta. Seu nome, carregado de ironia, contrastava com o destino que aguardava parte de seus construtores. A providência não se estenderia a todos, e a cruel realidade daquele abandono estava prestes a se manifestar em sua forma mais brutal. Quando La Providence zarpou da Ilha de Areia, levou consigo a tripulação francesa, deixando para trás todos os malgaches sobreviventes. A promessa de enviar um navio de resgate era a única coisa que restava, uma promessa vazia que ecoaria por anos a fio, transformando-se em um tormento psicológico para aqueles que ficaram. A viagem de volta a Madagascar cobrou seu preço, com doenças ceifando vidas, incluindo a do próprio capitão Jean, que sucumbiu à sua própria ganância e ao desespero. Ao retornar, Castelã foi severamente repreendido pelas autoridades, mas sua insistência em resgatar os malgaches foi veemente. Um raro lampejo de consciência em meio à indiferença geral. Contudo, o governador da Ilha da França, Pierre Poivre, envolvido na custosa e sangrenta Guerra dos 7 Anos com a Grã-Bretanha pela dominação global, negou todos os pedidos de Castelã. Nenhum navio podia ser poupado para uma missão de resgate de escravos, considerados meras propriedades. Assim, a burocracia e a guerra selaram o destino dos malgaches, condenando-os a uma espera que se estenderia por mais de uma década, transformando a promessa de resgate em uma cruel miragem, um eco distante de uma esperança que nunca se concretizaria. Os meses se arrastaram, transformando-se em anos, e a promessa de resgate, outrora um fio tênue de esperança, desfez-se em pó para os malgaches. A dura realidade de uma existência solitária e brutal na Ilha de Areia se impôs, e o local, antes uma prisão temporária, tornou-se seu lar forçado, um mausoléu vivo onde a cada novo amanhecer a esperança diminuía, substituída por uma resignação sombria. Eles que eram das terras altas de Madagascar, onde a pesca era tabu e o oceano um mistério, foram forçados a quebrar tradições ancestrais e tabus culturais. A necessidade imperiosa de sobreviver os transformou em pescadores e caçadores de aves marinhas, adaptando-se a um ambiente hostil que exigia uma reinvenção completa de sua cultura e subsistência. As tartarugas, antes consideradas proibidas, tornaram-se uma fonte vital de alimento, e os recifes, antes barreiras, agora eram celeiros. A população diminuía inexoravelmente. A cada morte, a sombra do desespero se aprofundava, e a comunidade encolhia não apenas em número, mas em espírito. Em um ato de desespero e coragem, uma tentativa de fuga foi orquestrada. 18 malgaches subiram a bordo de uma jangada improvisada, remando para o vasto e impiedoso oceano na esperança de encontrar ajuda, ou talvez um fim mais digno. Tragicamente, esses 18 nunca mais foram vistos, engolidos pela imensidão azul, adicionando mais uma camada de luto e desespero aos que ficaram. A cada ano que passava, a indiferença do mundo exterior se solidificava, transformando a ilha Tromelin em um ponto esquecido no mapa da humanidade. Castelã, o tenente que os abandonou, persistiu em seus apelos por resgate, escrevendo cartas e relatórios por 11 longos anos. Sua insistência se tornou um fardo para o ministro de Assuntos Marítimos da Ilha da França, mas a burocracia e a guerra eram barreiras intransponíveis, mais eficazes que qualquer fortaleza. 11 anos se passaram desde o naufrágio, e a maioria dos malgaches havia sucumbido à fome,
à sede, às doenças e ao desespero. Restavam apenas 15. Foi somente em 1772, com o fim da Guerra dos 7 Anos, que a persistência de Castelã finalmente rendeu frutos. O ministro de Assuntos Marítimos, talvez por exaustão ou por um tardio lampejo de humanidade, concordou em enviar um navio para resgatar os sobreviventes. Mas a burocracia lenta e cruel ainda cobraria seu preço. Outros 3 anos se passariam antes que a primeira tentativa de resgate fosse feita em 1775, que deu meia volta no Recife protetor da ilha. Em 1776, um ano após a primeira falha, uma segunda tentativa foi realizada. O navio La Dauphine, sob o comando de Jacques de Tromelin, se aproximou da ilha, mas o mar revolto destruiu o barco de aproximação, deixando um marinheiro encalhado na praia, tornando-o parte da pequena comunidade. Esse marinheiro e 6 malgaches lideraram outro projeto de jangada, usando uma vela feita de penas de aves marinhas, outra tentativa desesperada de escapar. Mas eles também se perderam no Oceano Índico, reforçando a sensação de que a ilha era um destino final, uma prisão da qual não havia escapatória. Os malgaches restantes devem ter finalmente aceito que nunca deixariam a Ilha de Areia. Mas tudo mudou para eles em 29 de novembro de 1776. Naquele dia, um pequeno navio de guerra francês, o Le Dauphin, sob o comando de J. Boudin de Tromelin, se aproximou da ilha. O que ele e sua tripulação encontraram foi chocante e comovente. Dos 60 a 80 malgaches abandonados, apenas 7 mulheres e um bebê de 8 meses permaneciam vivos. As mulheres, com suas roupas costuradas com penas de aves marinhas, haviam construído casas de pedra, meticulosamente para oferecer abrigo contra os elementos, seus utensílios remendados, uma prova de engenhosidade e economia em um ambiente de escassez. Sua torre de observação feita à mão para vigiar o horizonte, um símbolo de sua persistência e da esperança teimosa de que um dia o resgate viria. Elas haviam sobrevivido com inteligência, disciplina e uma força que desafiava a lógica, mantendo a chama da vida acesa contra todas as probabilidades. Quando o capitão Jacques trouxe as mulheres e o bebê a bordo e o Le Dauphin se afastou da ilha, foi a primeira vez que os malgaches estiveram em qualquer lugar, além da Ilha de Areia, em 15 anos. A Ilha Tromelin, um ponto esquecido no mapa, era agora um testemunho silencioso da crueldade humana e da indomável, mas frágil, vontade de sobreviver. A resposta finalmente havia chegado. A história da Ilha Tromelin não é apenas um relato de naufrágio e abandono. É um espelho sombrio da condição humana, onde a ganância desmedida, a indiferença abissal e a burocracia fria se entrelaçam com a resiliência inquebrantável do espírito humano. É uma narrativa que nos força a confrontar as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam, muitas vezes para aqueles que são mais vulneráveis. Das 60 a 80 almas malgaches deixadas para trás naquele pedaço de areia esquecido, apenas 7 mulheres e um bebê sobreviveram aos 15 longos anos de inferno. Este é um testemunho brutal da capacidade humana de suportar o insuportável, de encontrar dignidade e propósito mesmo na mais abjeta das prisões e de manter a chama da vida acesa contra todas as probabilidades. Suas casas de pedra, meticulosamente construídas para oferecer abrigo contra os elementos. Seus utensílios remendados, uma prova de engenhosidade e economia em um ambiente de escassez. Sua torre de observação feita à mão, um símbolo de sua persistência e da esperança teimosa de que um dia o resgate viria. Cada artefato descoberto pelos arqueólogos é um grito silencioso de resistência. Essas descobertas não são meramente utilitárias. São evidências arqueológicas de que, mesmo isolados do mundo, os malgaches estabeleceram uma pequena sociedade. Eles mantiveram sua cultura, sua humanidade e a chama da esperança, provando que a vontade de viver e a capacidade de adaptação podem florescer mesmo nas condições mais adversas. A Ilha Tromelin, hoje um ponto desabitado no vasto oceano, permanece como um memorial silencioso. Não é apenas um pedígio à memória dos que pereceram,
mas um lembrete perpétuo de que as escolhas humanas podem condenar ou libertar e que a vontade de continuar, mesmo contra todas as probabilidades, é a força mais poderosa que existe. Se esta história tocou você, se a resiliência desses esquecidos ressoou em sua alma, e se a brutalidade de seu abandono o fez refletir sobre a natureza humana, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal para não perder mais narrativas que desafiam a compreensão. E compartilhe este vídeo para que a memória de Tromelin nunca seja esquecida e sua lição ecoe por gerações. Qual outra história sombria e esquecida você gostaria de ver desvendada em nosso próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo.